de Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Capítulo 13. A planejada excursão a Whitwell acabou sendo muito diferente do que Elinor esperara. Estava preparada para molhar-se, cansar-se e assustar-se. Contudo, o evento foi ainda mais infeliz, já que não foram a lugar nenhum. Às 10 horas, o grupo inteiro se reuniu em Barton Park, onde deviam tomar o café da manhã. A manhã estava bastante favorável, embora tivesse chovido a noite inteira, pois as nuvens estavam dispersando-se pelo céu e o sol aparecia com frequência. Estavam todos animados e de bom humor, ansiosos por se divertirem e decididos a se sujeitarem aos maiores inconvenientes e contratempos para consegui-lo. Durante o café, trouxeram a correspondência. Entre outras cartas, havia uma para o Coronel Brandon. Ele a pegou, olhou o sobrescrito, empalideceu e imediatamente deixou a sala. Qual é o problema com o Brandon? Disse Sir John. Ninguém sabia dizer. Espero que não tenha recebido más notícias, disse Lady Middleton. Deve ter sido algo extraordinário para fazer que o Coronel Brandon saísse da mesa do café assim tão bruscamente. Em 5 minutos, ele estava de volta. Espero que não tenham sido más notícias, coronel, disse a senhora Jennings assim que ele entrou na sala. De modo algum, minha senhora. Obrigado. Era de Avignon. Espero que não dizia que a sua irmã piorou. Não, senhora. Veio de Londres e é apenas uma carta comercial. Mas como tanto o perturbou se não passava de uma carta comercial? Ora, isso não pode ser, coronel. Conte-nos a verdade. Cara senhora, disse Lady Middleton, pense mais antes de falar. Será que a sua prima Fanny casou? Disse a senhora Jennings, sem prestar atenção na repreensão da filha. Não, realmente não. Bem, eu sei quem a enviou, coronel, e espero que ela esteja bem. A quem se refere, minha senhora? Disse ele, corando um pouco. Sabe a quem me refiro? Lamento muitíssimo, minha senhora, disse ele, dirigindo-se a Lady Middleton. Ter recebido esta carta hoje, pois trata de negócios que exigem a minha imediata presença em Londres. Londres? Exclamou a senhora Jennings. O que pode ter para fazer na cidade nesta época do ano? Meu pesar já é grande, prosseguiu ele, por ser obrigado a deixar tão agradável reunião. Contudo, é ainda maior porque receio que a minha presença seja necessária para se obter acesso a Whitwell. Aquele
Foi um duro golpe para todos. Mas se escrever um bilhete para o caseiro, Sr. Brandon? Disse Marianne, impaciente. Não seria suficiente? Ele sacudiu negativamente a cabeça. Nós temos de ir, disse Sir John. Não vamos adiar quando já estamos tão próximos. Você simplesmente não pode ir a Londres até amanhã, Brandon, e isso é tudo? Quisera que tudo pudesse ser resolvido assim tão facilmente, mas não está em meu poder atrasar a minha viagem por um dia sequer. Se nos disser de que se trata, disse a senhora Jennings. Veremos se ela pode ou não ser adiada. Não se atrasaria nem 6 horas, disse Willoughby. Se postergar a viagem até a nossa volta. Não posso perder nem sequer uma hora. Eleanor então ouviu Willoughby dizer a Marianne em voz baixa: há pessoas que não toleram uma excursão de prazer. Brandon é uma delas. Até acho que ele estava receoso de pegar um resfriado e inventou esse truque para escapar. Aposto 50 guinéas que ele mesmo escreveu a carta. Não tenho dúvida nenhuma, replicou Marianne. Não há maneira de persuadi-lo a mudar de ideia, Brandon. Sei disso faz tempo, disse Sir John. Desde que tomou uma decisão. Mas espero que reconsidere desta vez. Veja, aqui estão as 2 senhoritas Carys, que vieram de Newton, as 3 senhoritas Dashwoods, que subiram do chalé, e o Sr. Willoughby, que se levantou 2 horas mais cedo do que de costume só para ir a Whitwell. O coronel Brandon, mais uma vez, repetiu que sentia muito por ser a causa do desapontamento do grupo, mas ao mesmo tempo declarou que aquilo era inevitável. Bem, então, quando estará de volta? Espero vê-lo em Barton, acrescentou Sua Senhoria. Assim que puder convenientemente deixar Londres, e teremos de adiar a visita a Whitwell até a sua volta. A senhora é muito gentil. No entanto, é tão incerto quando poderei voltar que não ouso prometer nada. Ah, ele vai voltar, exclamou Sir John. Se não estiver aqui no fim de semana, vou atrás dele. Faça isso, Sir John, disse a senhora Jennings. Então talvez possa descobrir do que se trata. Não quero me meter nos problemas de outro homem. Suponho que seja algo de que ele se envergonha. Anunciaram que os cavalos do coronel Brandon estavam prontos. Não vai à cidade a cavalo, vai? Acrescentou Sir John. Não. Só até a Honiton. Ali vou tomar a carruagem dos Correios. Bem, já que se decidiu a partir, desejo-lhe boa viagem, mas devia reconsiderar. Garanto-lhe que isto não está em meu poder. Despediu-se, então, de todo o grupo. Haverá alguma possibilidade de vê-la e as suas irmãs em Londres este inverno, senhorita Dashwood? Receio que nenhuma. Devo, então, despedir-me da senhorita por mais tempo do que gostaria de fazê-lo. Para Marianne, ele simplesmente inclinou a cabeça, sem nada dizer.
Vamos, coronel, disse a senhora Jennings. Antes de partir, diga-nos o que o obriga a ir. Ele lhe desejou um bom dia e, acompanhado de Sir John, deixou a sala. Os protestos e as queixas que a polidez contivera até então agora explodiram em toda parte e todos concordaram que foi muito insultante serem assim decepcionados. Posso adivinhar que negócio era aquele, disse a senhora Jennings exultante. É mesmo? Disseram quase todos. Sim, tenho certeza de que é algo com a senhorita Williams. E quem é a senhorita Williams? Perguntou Mary Ann. Quê? Não sabe quem é a senhorita Williams? Tenho certeza de que já ouviu falar dela. É uma conhecida do coronel, minha querida, uma conhecida muito íntima. Não diremos quão íntima, temendo chocar as mocinhas. Então, abaixando a voz um pouco, disse a Eleanor. É a filha natural. É mesmo? Ah, sim, e é a cara dele. Tenho certeza de que o coronel deixará para ela toda a sua fortuna. Quando Sir John voltou, ele se uniu veementemente à lamentação geral por um caso tão infeliz, mas concluiu observando que, como estavam todos ali reunidos, deviam fazer alguma coisa para se divertir. Depois de algumas consultas, ficou combinado que, embora só Whitwell pudesse trazer felicidade, poderiam obter uma razoável tranquilidade de espírito passeando pela região. Mandaram preparar as carruagens. A de Willoughby foi a primeira, e Mary Ann nunca pareceu mais feliz do que quando nela entrou. Ele a conduziu pelo parque em alta velocidade, e logo foram perdidos de vista, e nada mais foi visto deles até que voltassem, o que só aconteceu depois do retorno de todos os demais. Ambos pareciam deliciados com o passeio, mas só disseram, em linhas gerais, que permaneceram nas estradas, enquanto os outros subiram as colinas. Ficou combinado que haveria um baile ao fim da tarde e que todos deveriam estar extremamente alegres durante toda a jornada. Mas algumas das Carries vieram jantar e tiveram o prazer de serem quase 20 à mesa, o que Sir John viu com grande contentamento. Willoughby ocupou seu lugar habitual, entre as duas senhoritas Dashwoods mais velhas. A senhora Jennings sentou-se à direita de Eleanor, e mal se haviam sentado quando ela se inclinou por trás dela e de Willoughby e disse a Mary Ann em voz alta o bastante para que ambos ouvissem: Descobri-os, apesar de todos os seus truques. Eu sei onde passaram toda a manhã. Mary Ann enrubesceu e replicou rapidamente: Onde? Por gentileza. A senhora não sabe, disse Willoughby, que saímos em minha carruagem? Sim,
sim, senhor sem vergonha, sei disso muito bem. E estava decidida a descobrir onde haviam estado. Espero que tenha gostado da casa dele, senhorita Mary Ann. Ela é bem grande, eu sei, e quando eu vier vê-la, espero que a tenha redecorado, pois estava muito necessitada disso quando estive lá há 6 anos atrás. Mary Ann voltou-se, muito confusa. A senhora Jennings deu uma gargalhada e Eleanor descobriu que, tendo-se decidido a saber onde eles haviam estado, mandara sua criada perguntar ao cavalariço do Sr. Willoughby, e assim fora informada de que haviam ido a Ellenham e que lá passaram um tempo considerável, passeando pelo jardim e visitando toda a casa. Eleanor mal conseguia acreditar que aquilo fosse verdade, uma vez que parecia muito improvável que Willoughby propusesse ou Mary Ann consentisse entrar na casa enquanto nela estava a senhora Smith, a quem Mary Ann não havia sido apresentada. Assim que saíram da sala de jantar, Eleanor fez a ela algumas perguntas sobre o caso, e foi grande a sua surpresa quando descobriu que todos os pormenores citados pela senhora Jennings eram perfeitamente verídicos. Mary Ann ficou muito zangada com ela por duvidar daquilo. Por que imaginaria, Eleanor, que não fomos lá ou que não vimos a casa? Não era isso que você mesma muitas vezes quis fazer? Era, Mary Ann, porém eu não iria enquanto a senhora Smith estivesse lá e sem nenhuma companhia além do Sr. Willoughby. Mas o Sr. Willoughby é a única pessoa que pode ter o direito de mostrar aquela casa. E como foi até lá, em carruagem aberta, era impossível levar qualquer outra companhia. Nunca passei uma manhã mais deliciosa em toda a minha vida. Receio, replicou Eleanor, que a delícia de uma ação nem sempre demonstra sua conveniência. Ao contrário, nada pode ser uma prova maior disso, Eleanor, pois se o que fiz fosse realmente inconveniente, eu teria percebido na hora, já que sempre sabemos quando estamos agindo errado, e com tal convicção eu não teria sentido nenhum prazer. Mas, minha querida Mary Ann, como isso já expôs a observações muito impertinentes, será que nem agora começou a duvidar da conveniência da sua conduta? Se as observações impertinentes da senhora Jennings forem prova da inconveniência de um comportamento, todos nós somos culpados em todos os momentos de nossa vida. Não dou mais valor à sua censura do que ao seu elogio. Não sinto que tenha cometido nada de errado ao passear pela propriedade da senhora Smith ou ao ver a sua casa. Um dia elas serão do Sr. Willoughby. Se um dia elas forem suas, Mary Ann, isso não justificará o que fez. Ela coroa essa sugestão, que era, porém, visivelmente gratificante para ela. E depois de um intervalo de 10 minutos de profunda reflexão, procurou a irmã de novo e disse, com grande bom humor:
Talvez, Eleanor, tenha sido irreflexão da minha parte ir a Ellenham, mas o Sr. Willoughby queria muito mostrar-me o lugar, e é uma casa encantadora, garanto a você. Há uma sala de estar lindíssima no andar de cima, de tamanho confortável para o uso constante, e com mobílias modernas ficaria deliciosa. Fica num ângulo da casa e tem janelas dos dois lados. De um deles, depois de um gramado para jogos atrás da casa, se vê um belo bosque suspenso. E do outro, se tem uma vista da igreja e do burgo, e para além dele, dessas magníficas colinas que tantas vezes admiramos. Não a vi sob o seu melhor ângulo, pois nada pode ser mais lastimável do que a mobília, mas se fosse redecorada, algumas centenas de libras seriam suficientes, segundo Willoughby. Seria uma das mais agradáveis salas de verão da Inglaterra. Se Eleanor a houvesse escutado, sem que os outros a interrompessem, ela lhe teria descrito cada aposento da casa com igual prazer. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!